Conhecer a Deus, os seus atributos, a tua vontade e o teu poder faz toda a diferença para um relacionamento maduro e saudável. Fique conosco, vamos ver como o Salmo de número 46 apresenta o nosso Deus. Salmo 46, versos de 1 a 11, diz assim a palavra de Deus. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos. Ainda que a terra se mude e os montes transporte para o meio dos mares. Ainda que as águas rujam e se perturbem e os montes se abalem pela tua braveza. Ao rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. E Deus está no meio dela, não será abalada, porque Deus ajudará ao romper da manhã. As nações se embranqueceram, os reinos se moveram, mas Deus levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações ele tem feito na terra. Ele faz cessar a guerra até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo. E diz, aquietai-vos. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Não há uma unanimidade na questão de quando ou em que circunstância esse salmo foi escrito. Uns acreditam que foram durante as dificuldades da vida do rei Davi. Outros acreditam que foi durante o período também de muita dificuldade do rei Ezequias. Outros ainda acreditam que foi durante uma grande batalha e um momento muito conturbado da vida do rei Josafá. A grande questão é que, independente de quando, em que ocasião ele foi escrito, esse salmo nos traz lições poderosas. O salmista, ele diz por 3 vezes, no verso 1, no verso de número 7 e no verso de número 11, que Deus é o nosso refúgio. Então o versículo 1 diz, Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Em momentos de crise, em momentos de guerra, em momentos de angústia da nossa vida, em momentos em que não sabemos o que fazer, quando os adversários são mais fortes do que nós, quando os pensamentos são mais fortes do que nós, o que nós devemos fazer? A quem devemos recorrer? E o salmista aqui diz que podemos encontrar em Deus o refúgio, um lugar aonde se esconder, um lugar aonde ficar até que essa tempestade ela passe. Só que o salmista não expressa Deus apenas como um lugar que nós podemos ficar. Ele também expressa Deus como uma fortaleza. Toda cidade, nos tempos antigos, ela era construída em cima de um monte e geralmente ela era fortificada por muralhas e grandes torres, quase impenetrável. E o salmista aqui expressa em que Deus é a nossa fortaleza. Só que a palavra fortaleza aqui, ela é usada muito mais no sentido daquele que podemos nutrir força do que apenas um lugar impenetrável. É claro que Deus é a nossa fortaleza, onde nos escondemos e o inimigo não pode nos alcançar. Mas Deus também é aquele que nos alimenta de força, nos fortalece, aquele que nos dá força para caminhar. E eu quero aqui citar pelo menos 3 passagens em que Deus foi fortalecimento para o seu povo. Em Josué capítulo 1, todos nós conhecemos, quando o Moisés morre. E Josué abatido, entristecido, com a dura missão de levar adiante aquele povo rebelde de dura serviço. E então Deus olha e diz para ele, Josué, tem de bom ânimo, porque eu serei contigo. E Josué então se fortalece em Deus. A segunda passagem é quando Davi regressa depois de 3 dias de viagem. E então ele chega a Ziclague, lugar onde ele estava morando, cidade que o acolheu da sua fuga do rei Saul. Davi então de longe vê com seus homens a cidade queimada a fogo, as suas mulheres, os seus bens haviam sido sequestrados. Estavam vivos, mas estavam no poder do inimigo. Então Davi levanta a sua voz. A Bíblia vai dizer em 2 Samuel capítulo de número 30, que ele chora até não haver mais força. Mas também diz que depois de chorar, Davi se fortaleceu no Senhor.
Ou seja, Davi encontrou em Deus a fonte da força que ele precisava para continuar. É bem verdade que os problemas da nossa vida muitas vezes nos abate, nos desestrutura, tira o nosso chão, nos deixa sem perspectiva do que fazer, quando fazer. Mas na verdade, o salmista aqui nos ensina que Deus, Ele, além de ser nosso refúgio, Ele também é a nossa fonte de força. E apesar das dificuldades da vida, também alcançar aquele que serve a Deus, o salmista aqui, ele dá exemplos extremos. Por exemplo, acompanhe comigo o versículo de número 3. Ele diz que, ainda que as águas rujam e se perturbem, os montes se abalam. Ainda que as nações bramam e os reinos também venham se abalar. Apesar das dificuldades, das guerras, das lutas, mesmo aquelas internas, o salmista diz no versículo 2 que é uma receita. Portanto, não temeremos. Não temeremos. Qual o motivo de nós não temer? Está no versículo de número 1. Porque Deus é o nosso refúgio. Está no versículo de número 7. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Está no versículo de número 11. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. E eu quero terminar lhe convidando com o mesmo convite do versículo de número 8, quando ele diz: vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações ele tem feito na terra. Ele faz cessar a guerra até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo. E diz: aquietai-vos. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Ou seja, nas maiores adversidades da nossa vida, ainda que os problemas sejam maiores do que nós, há um Deus que dá ordem e o problema se acaba. Que dá ordem, o vento para. Que dá ordem, o mar se aquiete. Que hoje, nesse momento, ao ouvir essa palavra, que Deus aquete o teu coração e você possa ver as obras que o Senhor tem feito. Bom, eu sou Elcio Assis, você está no canal Direto da Bíblia. Gostou? Clica aí no se inscrever, clica também no joinha, nos ajude a divulgar, compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares, deixe que eles também sejam abençoados como você está sendo. Deus abençoe a sua vida não só hoje, mas para sempre.